Troca da válvula termostática no Chevrolet Tracker parece uma daquelas tarefas simples. Uma peça pequena, relativamente barata, 2 ou 3 mangueiras por perto. E pronto, problema resolvido. Só que é exatamente aí que muita gente se complica. Porque a válvula termostática não é só um abre e fecha qualquer e... Ela é a porteira que decide quando o motor vai começar a mandar calor para o radiador. Se essa porteira trava, o carro pode tanto demorar uma eternidade para aquecer, quanto ferver de repente. E o pior, os sintomas enganam, e um procedimento apressado pode criar um defeito novo, como vazamento ou bolha de ar, que parece peça ruim, mas na verdade é montagem. Pensa no que você quer de um tracker no dia a dia. Ligar, sair, temperatura subir até o ponto normal e ficar estável, ar quente funcionando quando você pede, ventoinha entrando quando precisa, sem cheiro de aditivo, sem nível baixando no reservatório. Quando isso sai do eixo, a cabeça vai direto para a válvula termostática, e muitas vezes é ela mesmo, mas não sempre. E é por isso que, antes de comprar peça e desmontar metade do cofre, vale entender o que a válvula faz e como ela falha. A válvula termostática trabalha com temperatura. Com o motor frio, ela fica fechada para o líquido de arrefecimento circular mais dentro do motor e aquecer rápido. Quando atinge a temperatura de trabalho, ela abre e deixa o líquido ir para o radiador, onde perde calor e volta. Se ela trava aberta, o motor demora para chegar na temperatura ideal. Você percebe o ponteiro ou a leitura de temperatura mais baixa do que o normal. O aquecimento interno fica fraco e o consumo pode piorar porque o motor fica frio por mais tempo e a injeção compensa. Em alguns casos, a temperatura até sobe em trânsito e cai na estrada, como se estivesse sempre corrigindo demais. Já se ela trava fechada, aí o risco é outro. O motor aquece rápido demais, o radiador pode ficar relativamente frio por um tempo porque o líquido não está chegando nele. E de repente, a temperatura dispara. Esse é o tipo de situação que pode levar a superaquecimento sério, e aí a conversa muda de patamar. Só que tem um detalhe. O sistema de arrefecimento é um conjunto: válvula termostática, sensor de temperatura, ventoinha, radiador, bomba d'água, tampa do reservatório, mangueiras, abraçadeiras e o próprio fluido. Um problema em qualquer um desses pode imitar o outro. Então, antes de cravar é a válvula, faz sentido observar alguns sinais simples. Primeiro, nível e condição do fluido no reservatório, sempre com o motor frio. Se está baixo, a pergunta não é qual peça eu troco, é para onde foi esse fluido. Vazamento pequeno pode evaporar no motor quente e não pingar no chão. Procura marcas esbranquiçadas ou rosadas, dependendo do aditivo, em emendas de mangueira, na carcaça onde fica a válvula, perto do radiador e na região da bomba d'água. Segundo, comportamento da temperatura. Se o carro demora muito para aquecer e o ar quente é fraco, isso aponta para a válvula travada aberta, mas também pode ser sensor lendo errado ou até um painel que não reflete a realidade. Se a temperatura sobe demais em marcha lenta e melhora andando, pode ser ventoinha que não entra, radiador com fluxo ruim, ou tampa do reservatório que não segura pressão. A tampa é subestimada, sem pressão correta, o ponto de ebulição do líquido cai e o sistema ferve mais cedo. Terceiro, sensação das mangueiras e do radiador. Com cuidado, não é para sair apertando tudo com o motor pelando, mas dá para observar um padrão. Quando o motor está aquecendo, a mangueira superior do radiador costuma ficar mais quente quando a válvula abre e começa a mandar líquido quente para o radiador. Se o motor já está marcando quente e o radiador continua frio por muito tempo, isso pode indicar que o fluxo não está acontecendo como deveria. Só que aqui mora uma armadilha. Bolha de ar no sistema também cria esse comportamento, e bolha de ar aparece justamente depois de uma troca mal finalizada, ou quando o nível baixa e entra ar. Quarto, ventoinha.
Se a temperatura sobe e a ventoinha não entra, não adianta trocar válvula termostática achando que vai resolver o aquecimento. A ventoinha é quem salva o motor no trânsito. Se ela não aciona, pode ser sensor, relé, módulo, chicote ou o próprio motor da ventoinha. E se ela fica ligada o tempo todo, também pode ter leitura errada de temperatura ou estratégia de proteção por falha registrada. Se, depois dessas observações, tudo aponta para a válvula termostática, aí sim faz sentido pensar no serviço. E aqui entra a parte que muita gente ignora. A troca não é só tirar uma peça e colocar outra. É mexer no sistema de arrefecimento, que é sensível à contaminação, à vedação e a ar preso. E é por isso que a troca da válvula termostática no Chevrolet Tracker dá errado em tantas histórias de oficina e de garagem. O carro sai bom e 2 dias depois está baixando água, ou a temperatura fica doida, ou aparece um vazamento que não existia. Antes de qualquer coisa, segurança. Motor quente e sistema pressurizado não perdoam. Abrir reservatório quente pode jogar líquido fervendo. Então a regra é simples, só mexe com o motor frio. E se você acabou de rodar, espera o suficiente para tudo perder pressão e temperatura. Outra coisa, se você vai drenar fluido, precisa de recipiente adequado e descarte correto. Aditivo é tóxico, tem cheiro adocicado, atrai animais e é perigoso. Agora, o que você precisa ter em mente de peças e consumíveis? A válvula em si, claro, mas também a vedação, junta, anel de borracha, o que for que o conjunto usar. Reaproveitar vedação antiga é pedir para ter vazamento. E vazamento em arrefecimento não é só sujeira na garagem, é ar entrando, pressão caindo, ponto de ebulição mudando e o motor trabalhando fora do ideal. Também é importante ter o fluido correto para completar ou substituir esse. Misturar tipos diferentes de aditivo pode gerar borra, e completar com água de torneira traz minerais que aceleram corrosão e incrustação. Se você não sabe o que tem no sistema, muitas vezes o mais sensato é fazer a troca completa do fluido, com o produto adequado e na proporção correta, em vez de ficar remendando com o que tiver. Ferramentas? O básico bem feito costuma ganhar do improviso. Chaves adequadas, alicate para abraçadeiras, se for o caso, panos, uma espátula plástica ou algo que não risque para limpar superfície. E se principalmente paciência para não quebrar conectores e presilhas. Em cofre moderno, muita coisa é plástico e trava por encaixe. Forçar no ângulo errado vira prejuízo. O acesso à válvula termostática varia conforme motorização e ano. E não dá para prometer que vai ser idêntico em todo tracker, mas o raciocínio é o mesmo. Localizar a carcaça onde a mangueira principal do radiador se conecta ao motor. Em muitos carros, a válvula fica justamente nessa carcaça. Você vai ver mangueiras chegando, parafusos prendendo a tampa e às vezes sensor próximo. O que costuma complicar é o espaço e a quantidade de coisas ao redor. Dutos, caixa do filtro, suportes, chicotes. A tentação é puxar mangueira com força e dar um jeito. Só que mangueira velha pode rasgar, bico plástico pode trincar. E aí a troca da válvula vira troca de mais peças. Quando for drenar, a ideia é reduzir o nível do fluido abaixo do ponto onde você vai abrir o sistema, para não virar um banho de aditivo. Alguns preferem drenar pelo radiador, outros soltam mangueira inferior. Outros fazem pelo ponto mais baixo disponível. O importante é controlar o fluxo e não deixar cair em correias, alternador e conectores. E já que você está com o fluido fora, observe a cor e a presença de sujeira. Fluido muito enferrujado, com partículas, ou com aspecto oleoso, pode indicar que existe algo além da válvula. Não é para entrar em pânico, mas é um sinal de que o sistema pode estar sofrendo há um tempo. Com o nível baixo, vem a desmontagem. Soltar mangueiras com cuidado. Lembrando que a abraçadeira tem posição e força. Se for abraçadeira de pressão, ela precisa voltar no lugar certo. Se for de parafuso, cuidado para não apertar demais depois e cortar a mangueira. Ao abrir a carcaça,
Atenção ao jeito que a válvula está posicionada. Parece óbvio, mas muita gente monta invertido ou desalinhado, principalmente quando a peça nova tem aparência parecida dos dois lados. Se houver pino de respiro ou uma pequena válvula de alívio, a orientação importa para ajudar a expulsar ar. A limpeza das superfícies é outro ponto crítico. A vedação só funciona se a superfície estiver limpa e plana. Restos de junta antiga, crostas de aditivo seco ou sujeira podem criar um microcaminho para vazamento. E aí acontece o clássico. Você aperta mais para parar de vazar, trinca a carcaça ou espana a rosca, e o vazamento piora. Então a lógica é o oposto. Limpar bem, usar vedação nova, montar alinhado e apertar com uniformidade. Aperto gradual, alternando parafusos, sem exagero. Se você tem especificação de torque, melhor ainda. Se não tem, o bom senso manda. Firme, mas sem brutalidade, principalmente em peças com corpo plástico ou alumínio com rosca delicada. Antes de fechar tudo, vale olhar conectores e sensores próximos. Às vezes você desconecta algo para ter acesso e depois esquece mal encaixado. Um conector meio solto pode acender luz de injeção e te fazer achar que a válvula nova veio com defeito. E também confira o estado das mangueiras. Se a mangueira está ressecada, inchada, com trincas, é o tipo de coisa que pode estourar depois, justamente quando o sistema volta a pressurizar. Trocar a válvula e deixar uma mangueira no limite é como trocar a fechadura e deixar a porta podre. Montou a válvula, fechou a carcaça, reconectou mangueiras e abraçadeiras. Agora vem a parte que separa o serviço que dura do serviço que vira retorno. Preenchimento e sangria. O sistema de arrefecimento não gosta de ar. Ar cria bolsões que impedem circulação, enganam o sensor e podem causar picos de temperatura. E o mais traiçoeiro é que o carro pode parecer normal por alguns minutos e depois começar a oscilar. O preenchimento deve ser feito com o fluido correto, devagar, para reduzir a chance de aprisionar ar. Alguns sistemas têm pontos de sangria, outros fazem a purga pelo próprio reservatório, com o motor funcionando e a válvula abrindo. O princípio é sempre o mesmo. Você quer que o líquido ocupe todo o circuito e que o ar saia. Uma dica prática é observar quando o nível no reservatório baixa de repente. Isso pode ser o momento em que uma bolha grande se deslocou e o líquido entrou no lugar. Completa e continua monitorando. Depois, motor ligado. Aquece até a temperatura de trabalho, observando a estabilidade. O aquecedor interno, ligado no quente, pode ajudar a circular líquido pelo radiador do ar quente, dependendo do sistema, e isso também ajuda a expulsar ar. Você vai acompanhando. Mangueiras aquecendo, radiador começando a receber calor quando a válvula abre, e a ventoinha entrando quando necessário. Se a temperatura sobe e a ventoinha não entra, não insiste. Desliga e investiga. Se aparece vazamento, também não adianta torcer para parar. Vazamento sob pressão tende a piorar. E aqui entra um ponto que muita gente não faz. Inspeção com calma, depois do primeiro ciclo. O motor aqueceu, a ventoinha acionou, você desligou e deixou esfriar. Quando esfria, o nível no reservatório pode mudar. Você confere e ajusta com o motor frio. E olha de novo todas as emendas, a carcaça, as abraçadeiras. Um vazamento pequeno pode só aparecer quando o sistema está quente e pressurizado. E se você ignorar, vai começar a baixar nível aos poucos, até o dia em que a temperatura sobe de verdade. Troca da válvula termostática no Chevrolet Tracker também costuma levantar a pergunta: se eu troquei e não resolveu, o que pode ser? E isso é importante porque evita a frustração de achar que você fez tudo errado. Se a temperatura continua instável, pense em 3 grandes grupos. Primeiro, ar no sistema. Sintoma típico. Oscilações, aquecimento que some e volta, mangueira que parece vazia, em alguns momentos e nível que muda muito após esfriar. Segundo, controle de temperatura e acionamento, sensor, chicote, ventoinha, relés. Se a leitura está errada,
O carro pode acionar ventoinha fora de hora, ou não acionar. Terceiro, circulação e troca de calor. Bomba d'água com problema. Radiador parcialmente obstruído. Tampa do reservatório que não segura. Pressão. Ou até vazamento interno. Não dá para diagnosticar tudo só no ouvido, mas dá para não cair na armadilha de culpar automaticamente a peça nova. Outra armadilha comum é o completar e esquecer. O sistema pode parecer cheio, mas depois de alguns trajetos, uma bolha remanescente se desloca e o nível baixa. Se você não confere nos dias seguintes, roda com nível abaixo do ideal e cria um superaquecimento que não existia. Então, depois do serviço, vale acompanhar o nível por um tempo, sempre com o motor frio, e observar se há cheiro de aditivo, umidade, em emendas ou manchas no chão. E tem um detalhe que parece pequeno, mas muda tudo. A qualidade da peça. Válvula termostática fora de especificação pode abrir em temperatura errada ou ter acabamento ruim na vedação. Não é questão de marca cara versus marca barata, como regra absoluta, mas sim de evitar procedência duvidosa. Se a peça abre antes do tempo, o motor fica frio e o consumo sobe. Se abre tarde, a temperatura sobe demais, e se a vedação não presta, você vai jurar que montou errado, quando na verdade a peça não sela direito. No fim, o que você quer é previsibilidade. Você quer ligar o carro e saber que ele vai trabalhar na temperatura certa, sem sustos. E é por isso que uma peça tão pequena consegue causar tanta dor de cabeça. Ela fica no centro do equilíbrio térmico do motor. Quando funciona, ninguém lembra que ela existe. Quando falha, ela bagunça consumo, conforto, emissões e, no pior cenário, coloca o motor em risco. Se você fizer a troca com calma, respeitando o motor frio, drenando de forma limpa, montando com vedação nova e superfície bem preparada, e principalmente finalizando com preenchimento correto e sangria bem feita, a chance de dar certo é enorme. E se mesmo assim o comportamento não normalizar, você pelo menos sai com uma certeza valiosa. O sistema foi mexido do jeito certo. E agora o diagnóstico fica mais claro, sem o ruído de vazamento, ar preso ou montagem apressada. Troca da válvula termostática no Chevrolet Tracker não é um bicho de 7 cabeças, mas também não é só tirar e pôr. É um serviço que exige respeito ao sistema de arrefecimento, porque o motor até perdoa muita coisa por um tempo. Temperatura não. Quando ela sai do controle, o prejuízo chega rápido, e a melhor forma de evitar isso é tratar essa troca como o que ela realmente é, uma intervenção no coração do controle térmico do carro, que precisa terminar com o sistema vedado, cheio do fluido certo, sem ar, e com a temperatura estável em qualquer situação.